Hoje eu quero falar com você sobre as formas que existem e basicamente são duas formas para você ir para o seu próximo nível. E lembrando que o seu próximo nível é algo que está mais para dentro de você, não necessariamente está mais acima, está mais para dentro. Às vezes buscar o próximo nível acima pode ser o falso caminho. Pode ser o caminho errado, aquele caminho onde você está motivado por fama e por dinheiro, você acha que está crescendo na vida, mas está preenchendo o seu tempo de preocupação em ganhar mais dinheiro e esquece de viver as coisas verdadeiramente importantes na sua vida. Então neste vídeo eu vou falar sobre as duas formas que existem de ir para o verdadeiro próximo nível. O nível onde terá mais motivação 3.0 e menos motivação 2.0 na sua vida, onde você vai mudar um pouco a inclinação desta balança. Então nós estamos aqui para mais um vídeo da Trip da Alta Performance e nós estamos no capítulo do próximo nível. Já falei nos vídeos anteriores, se eu não me engano nós estamos aqui acho que já gravei uns 24 ou 25 vídeos nessa Trip e já falei sobre o nível atual, já falei sobre o nosso propósito e agora nós estamos falando sobre o próximo nível. E esse é o segundo vídeo dentro do próximo nível. E vamos falar aqui, por sinal, deixa eu mostrar, eu estou aqui, ali atrás fica o vilarejozinho de Mirabel-Baroni, que é uma cidadezinha muito especial para mim, é uma cidadezinha que tem cerca de 1.000 e poucos habitantes, e no ano de 1992, quando eu vim morar na França, eu tinha 6 anos, ia completar 7 anos, foi exatamente ali, naquele vilarejo que eu fui morar, e nós ficamos por aqui hoje, até hoje, a minha avó mora aqui, uma parte da minha família é desse vilarejo. Eu não imaginava quando eu estava aqui quantos níveis iriam surgir na minha vida, não imaginava essas coisas e voltar aqui hoje nessa trip para gravar esse vídeo bem aqui na frente desse vilarejo, para mim é algo realmente muito especial. Por sinal, estou aqui estou me equilibrando, que eu estou aqui no monte e tem uma descida aqui bem íngreme. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui essa paisagem. Aqui tem uma floresta, estamos aqui realmente rodeado de vegetação, é uma região realmente muito bacana. Eu acho que tem tudo a ver com esse tema desse vídeo aqui de hoje. Vamos lá, falar do próximo nível. E para falar sobre esse tema, eu vou exemplificar com as formas que eu já mudei de nível, tá? E já fiz 2 tipos de mudanças. E é justamente sobre esses 2 tipos que eu vou falar e eu quero ver se você se identifica com isso e se na sua vida você já encontrou essas 2 formas de mudar de nível. E eu chamo isso de mudança vertical e horizontal, tá? Então, eu vou começar falando sobre a mudança vertical, que é a mudança mais lógica, não necessariamente a melhor. Pode ser que seja melhor em determinadas situações, mas pode ser que em outras situações a mudança horizontal, que às vezes é uma mudança que requer até mais coragem, pode ser que seja melhor em algumas situações. Então vamos lá. Imagine que você está no seu nível atual e você quer ir para o seu próximo nível. Aquele nível que vai fazer com que você tenha mais motivação 3.0 na sua vida e que você tenha um pouco menos de motivação 2.0. E esse caminhar no deslocamento vertical é o deslocamento em direção à maestria. Então imagine que você hoje faz determinado tipo de atividade e você vai se tornando melhor. E em determinado momento, por exemplo, no seu trabalho, você consegue uma promoção. E aí você, de repente, pode ser que você trabalhe um pouco menos e tenha mais tempo para fazer outras coisas, atividades mais intelectuais com as quais você talvez se identifique mais ou não. E isso seria um exemplo de deslocamento vertical. Mas cuidado, nesses deslocamentos verticais, muitas vezes nós vamos para o falso caminho. Nós achamos que nós estamos evoluindo, mas na realidade a gente tem muito mais trabalho, às vezes não ganha mais com isso e tem muito mais motivação 2.0 na vida. Então cuidado com esses deslocamentos para você ver se você realmente está indo para o seu próximo nível ou se você está no falso caminho. Fique alerta a isso. E um dos exemplos na minha vida foi que aqui ainda nesse vilarejo eu comecei a descobrir uma paixão, na verdade até que descobri um pouquinho antes, mas foi aqui que eu comecei a jogar no meu primeiro timezinho de futebol, quando eu tinha 7 anos. E eu desenvolvi uma paixão muito grande por futebol e por um tempo meu nível atual era um nível de jogador de futebol amador. Joguei nas divisões infantis, não sei como é que chama no Brasil, sub-11, essas divisões, em campeonatos amadores, e em determinado momento eu criei o sonho de me tornar um jogador de futebol profissional.
Então, até chegar no nível de jogador de futebol profissional, que para mim naquela época era a minha visão de motivação 3.0 ao máximo, me dando uma remuneração para isso, ou seja, fazendo o que eu mais amava fazer, que era jogar futebol e me tornar, ser remunerado por essa atividade, que é o ideal, é o Eldorado, fazer o que você mais ama e ser remunerado por isso. Então eu criei esse sonho, mas só que eu teria que escalar. Na verdade, eu teria que subir por vários níveis, eu teria que ir várias vezes. E a minha primeira passagem de nível, que foi uma passagem vertical, foi quando eu fui contratado, no ano de 2000, quando eu tinha 15 anos, por um time de futebol profissional. No caso, o Olympique de Marseille, que é um time aqui, eu fui para a divisão de base, saí de casa, assinei um contrato de 3 anos. Então, o que é que aconteceu nesse momento? Eu saí de jogador amador para um jogador de um clube profissional, de divisão de base de um time profissional. Essa foi uma passagem de nível. E dentro do time profissional, eu era um jogador de sub-15, mas eu não tinha um contrato profissional. E o meu próximo nível seria conseguir um contrato profissional. Eu só conseguiria esse contrato se eu continuasse evoluindo, caminhando em direção à maestria, gerasse resultados extraordinários que me levariam a eles. E isso aconteceu no ano de 2002, quando eu assinei meu primeiro contrato. E em seguida não deu mais certo o futebol. A minha evolução vertical não teve continuidade, porque de repente o meu propósito, naquele momento, o propósito não estava mais tão alinhado com aquela estratégia de jogar futebol. E eu não tinha mais motivação para estar treinando mais do que os outros, para estar fazendo o que os outros não fazem, porque se você quer obter resultados diferentes, você precisa fazer coisas que ninguém faz. E eu estava fazendo o que todo mundo fazia, às vezes até queimando treinamentos, porque eu não estava motivado para isso. Então isso resultou em diversos acontecimentos que fizeram com que eu tivesse que encontrar um próximo nível, mas desta vez fazendo um deslocamento horizontal. Olha a diferença. O deslocamento vertical é uma continuidade daquilo que você já faz, tendo uma aprimoração das suas habilidades. Você se torna melhor, maior, mais poderoso naquilo que você faz. Já o deslocamento horizontal, que muitas vezes requer muito mais coragem, é a mudança absoluta daquilo que você faz para outra coisa. É como se fosse um ponto de repartida. E se você pensar em questões financeiras, muitas vezes você vai recomeçar de muito mais baixo do que antes. Mas quando se pensa em alta performance, você pode fazer um deslocamento horizontal e ainda assim, às vezes, pular 10 níveis para melhor. Porque nesse deslocamento você de repente encontra uma outra atividade que, mesmo que não tenha a mesma remuneração, mas que lhe preencha muito mais, que lhe traga muito mais satisfação, que lhe traga muito mais autorrealização. E neste momento, quando eu fiz esse meu deslocamento horizontal, meu primeiro grande deslocamento horizontal, foi quando eu retornei ao Brasil. Meus pais ficaram na França, meus irmãos também, e eu fui estudar, porque eu queria fazer uma faculdade de medicina, eu queria me tornar médico. Então eu passei a ser um estudante de cursinho pré-vestibular, e esse era o meu nível atual naquela época. E para conseguir chegar no meu próximo nível, que seria estudante de medicina, eu teria que gerar um resultado extraordinário, que era ser aprovado no vestibular. E nesse caso, quando eu me tornei estudante de medicina, foi um deslocamento vertical, porque foi um aprimoramento. E de estudante de medicina me tornar médico, foi mais um deslocamento vertical. E quando eu me torno médico, desenvolver o lado de empreendedor e fazer treinamentos online e trabalhar com palestrante motivacional e trabalhar em desenvolvimento humano, ajudando pessoas a alcançar as suas metas, a realizar seus objetivos e viver mais felizes, eu fiz novamente um deslocamento horizontal. E não significa dizer necessariamente que quando você faz um deslocamento horizontal, você precisa abandonar o seu nível anterior. Muitas vezes ambos podem coexistir por um tempo, até que o caminhar pode unir os dois. Então, mesmo sendo um deslocamento horizontal, você pode futuramente transformar isso numa coisa só, que é o que eu estou fazendo com a minha carreira como médico e minha carreira como especialista em desenvolvimento humano, como motivador, como palestrante de alta performance. E eu junto os dois, porque o ser humano é uma coisa só, ao meu ver. Saúde, sucesso, relações, tudo está interligado no contexto maior. E eu trabalho a minha medicina desta forma. Então você perceba que você pode, para ir para o seu próximo nível, fazer deslocamentos
horizontais, mudando de carreira, fazendo deslocamentos verticais. E para isso, quem vai decidir, quem vai dizer se você deve fazer um ou outro, é sempre o seu propósito, a sua missão de vida. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é the particular fever, por isso que ela está no centro de tudo. Enquanto você não sabe, enquanto você não está em busca dela, enquanto você não trabalha, você está fazendo escolhas aleatórias na sua vida. Muitas vezes essas escolhas acabam sendo guiadas por coisas equivocadas. Quero só ganhar mais dinheiro. E a família? Quero só ter mais fama. Sim, e as relações? Às vezes você passa por cima de outras pessoas sem perceber o que você está fazendo. E passar por cima de outras pessoas pode ser simplesmente você não ver seu filho, porque você tem uma atividade onde você não vê seu filho, sua esposa, seu marido, e chega no final da vida, no seu discurso de fim de vida, você vai dizer, vai pedir desculpas, como diz o professor Luiz Cláudio Corrêa, vai pedir desculpas. Ele fala sobre isso, como ele é um cara de alta performance, o professor Luiz, e ele não entende também essa questão de você chegar num discurso final e dizer, olha, eu peço desculpas para meus entes queridos e agradeço por eles terem compreendido a minha ausência. Essa não foi uma vida de alta performance? Se você pede desculpa para aquilo que de repente tem de mais importante na sua vida. Então, nós temos que pensar sobre essas coisas. Pensar, propósito, e aí? Agora, o que é que eu faço? Aprimoro o que eu faço hoje para me tornar melhor nisso e ir para o meu próximo nível? Ou eu faço um deslocamento horizontal e mudo de carreira para ocupar meu nicho perfeito? Esse é o desafio. E esse é o convite que eu deixo para você aí. E coloca para mim mais uma vez seus comentários, vamos compartilhando as ideias aqui. Essa tribo da alta performance para mim está sendo absolutamente transformadora. Falar sobre esses conteúdos diariamente nos vídeos me motiva, são gatilhos motivacionais extrínsecos para mim que me transformam a cada vez. E a cada vez que eu leio um comentário, mais uma transformação, a cada vez que eu interajo com alguém, e eu decidi preencher a minha vida dessas coisas. E eu faço esse convite para que você faça o mesmo, se você achar que isso tem a ver com a sua missão de vida. Um grande abraço, eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!